Olá, amigos do ADVJus, estamos chegando com mais um novo programa, feito com aquele profissionalismo que você já conhece, que você merece. Muito obrigado por me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Obrigado mesmo, ok? Você vai ver no ADVJus TV de hoje. ADVJus, notícia jurídica, ADV especial com várias participações. Vocabulário jurídico, pergunte ao ADVJus, prestação de serviços, atitude e comportamento na advocacia. E momento divino. É tudo isso agora comigo aqui no ADVJus. Fique aqui. Legal demais ter você aqui comigo no ADVJus, iniciando o nosso programa de hoje com essa notícia jurídica aqui que separamos para você. Olha só. Comunhão parcial não resulta por si só em responsabilidade por dívida de cônjuge. Isso mesmo. Olha só, a terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu por unanimidade manter uma decisão que negou o pedido de penhora de valores depositados na conta bancária de uma ex-esposa do devedor. O colegiado reafirmou o entendimento de que o regime da comunhão parcial de bens não implica, por si só, responsabilidade solidária pelas dívidas do outro cônjuge, ainda bem, né? Tratava-se, nesse caso desse julgamento, de tentativa de penhora que alegava visando a seu interesse, né, a conta bancária da ex-mulher, sobre o argumento do benefício mútuo, né, que tiveram antecipadamente. E, portanto, a obrigação deveria recair sobre o patrimônio comum do casal. O relator não concordou, né, desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, e se pronunciou da seguinte maneira: não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, só pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime da comunhão parcial de bens. É isso daí, tá vendo? A nossa fonte, Conjur. Olá, meus amigos do ADVJus. Hoje, em Direito Imobiliário, irei falar a respeito da locação comercial com direito à renovatória. Faremos aqui uma dinâmica um pouco diferente, com algumas perguntas que são comuns sobre esse tema no nosso dia a dia. Primeiro, o que é a ação renovatória? É um direito previsto no Código Civil e na Lei do Inquilinato que assegura ao locatário de imóvel comercial a possibilidade de renovar o contrato de locação ao término de seu prazo, desde que cumpridos certos requisitos. Qual que é o fundamento desta ação? O fundamento principal desta modalidade é proteger o investimento e a clientela desenvolvida pelo locatário no local, evitando prejuízos econômicos com a desocupação de forma rápida ali a pedido daquele locador. E os requisitos legais que dão direito à renovatória? O empresário tem que explorar o mesmo ramo de atividade econômica no mínimo por 3 anos consecutivos, em imóvel locado por escrito e com prazo determinado mínimo de 5 anos, podendo computar as renovações sucessivas. Sem inadimplência, logicamente, ele terá direito a esta ação. Portanto, atentar-se, além dos prazos, a qualquer mudança significativa na atividade que pode inviabilizar o direito à renovação. Algumas dúvidas que surgem no dia a dia da renovatória. As luvas, eu posso cobrar na renovatória? Primeiro, o que são as luvas? Luvas refere-se a um valor pago pelo locatário ao locador, além do aluguel e despesas de condomínio, para garantir o direito de uso do imóvel ou, em algumas situações, o direito à renovação do contrato. Agora, uma outra pergunta que é muito feita por locatários no dia a dia. Renovação, contrato de 7 anos. Qual será o período renovatório? No máximo 5 anos. Entendimento da doutrina e da jurisprudência.
E se forem computados os contratos sucessivos e o último é de 2 anos? Qual será o período da renovação? Olha que interessante, não há uniformidade na doutrina e na jurisprudência sobre esse tema. Então, podendo ser decisões pelo mesmo prazo ou até por 5 anos. Pequenos intervalos são aceitos, principalmente na prova de má-fé do locador. Como é um tema comum, em caso de dúvidas de locadores e locatários, procurar um advogado especialista em direito imobiliário. Um abraço e até a próxima. Agora, a ADVJus Prestação de Serviços. Meus amigos, olha, a gente está sempre batendo nessa tecla aqui, né? Recebemos aí pedidos para que a gente continue a divulgar, né? É evidente que outros veículos de comunicação aí também estão fazendo essa divulgação porque é muito importante, com relação à doação de sangue. Eu falo sempre aqui que no outono, né, tem aí essa mudança de temperatura, né, muito de manhã principalmente aquele friozinho afugenta as pessoas da doação, justamente por causa que as temperaturas estão mais baixas, a pessoa fica mais aí, né, quer ficar em casa. Então as pessoas que são muitos, né, os doadores, elas preferem deixar aí para se dirigir ao posto de coleta em outra ocasião, mas isso é muito difícil. A gente pede que, por favor, você que é doador, né, vá lá ao posto de coleta, tá? Porque agora todo mundo está reclamando aí que os estoques estão muito baixos, isso mesmo. Olha, para você que está apto a fazer esse gesto de humanidade, dirija-se ao Hemocentro aqui de Ribeirão Preto. Tem 2 endereços para você fazer essa boa ação, ok? Na rua Tenente Catão Roxo, 2501 e também na rua Quintino Bocaiúva, 470. Os telefones são esses que você já está vendo aí, né? O 0800 979 6049 ou 3610 8929. Doe sangue, doe vida. Agora, vocabulário jurídico. Olha, essa figura, né, aliás, né, jurídica, pessoas nos mandaram aqui essa indagação, né? Mandado de injunção. O que é isso? E quando ele pode ser interposto? Evidentemente que é uma medida judicial, né? O que é mandado de injunção e quando ele pode ser interposto? No intervalinho a gente vai trazer a resposta para você, ok? Pergunte ao ADVJus, Direito Notarial e Registral. Como funciona a validação de provas no universo digital? É muito interessante, hein? Isso mesmo. E mais interessante ainda é a resposta do nosso expert aqui em Direito Notarial e Registral, nosso parceiro de ADV especial de ADVJus, o Wendel Salomão. Confira. Olá, meus amigos do ADVJus. Hoje vou falar com vocês sobre a validação de provas no âmbito do meio digital. É muito comum as conversas no WhatsApp, brigas em Facebook, Instagram, e-mails ou até discussões em grupos de WhatsApp, Instagram, ou seja, as mídias sociais que reverberam pelo celular, você ter algum problema ou precisar fazer prova desse assunto, do que foi falado, discutido, disse ou não disse. Para isso, nos processos judiciais é extremamente importante a lavratura da ata notarial com o tabelião de sua confiança, aonde ele irá printar essas mensagens, descrever essas mensagens, os áudios, ele irá transcrever esses áudios e fazer tudo isso em meio de registros públicos para utilização em meio aos processos judiciais. Para essas informações e outras, me coloco à disposição. Nos vemos em breve no próximo ADVJus. Um abraço e até logo. Ok, muito obrigado, Wendel. Meus amigos, a ADVJus Utilidade Pública, né? Olha que interessante, ó, você que vai muito para São Paulo e volta, né? Às vezes mais que 1 ou 2 vezes na semana, Ribeirão Preto ampliando as conexões aéreas para a capital paulista. Isso mesmo, ó. Rota entre o aeroporto Leite Lopes e Congonhas, agora com 12 frequências semanais em cada sentido, operadas por Boeing 737 com capacidade para 186 passageiros, isso mesmo, disponibilizado pela Gol, ok? Congonhas para Ribeirão Preto, partidas 8h05 e chegadas 9h20. E partidas 16h55, chegadas 18 horas. No sentido inverso, né? Ribeirão Preto para Congonhas, partidas 10 da manhã,
chegada às 11h05. E partir das 18h40, chegada às 19h55. A outra companhia também aumentou aí, né, a sua frequência, a Latam, tá? Ela aumentou a sua frequência de voos para Ribeirão Preto com 2 voos diários. Ela oferece ainda um voo diário Guarulhos-Ribeirão Preto com a duração de 50 minutinhos, bem rapidinho, não é isso? Atenção, advogados, olha, exija o que lhe pertence. O STJ manda, hein? O TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, STJ, você sabe, Superior Tribunal de Justiça, manda o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo seguir a tabela da OAB ou o CPC em honorários, tá? Pessoal gosta de um tanto, né, de aviltar os honorários, tirar aquela percentagem, né? Nem vou falar quem faz isso. O ministro João Otávio Noronha determinou que o Tribunal de Justiça reavalie os honorários fixados em primeira instância, deixando, ou melhor, devendo anotar o critério mais vantajoso entre o percentual mínimo e o percentual mínimo já previsto no CPC ou os valores estabelecidos na nossa tabela da OAB. A decisão envolve um caso que fixou os honorários em 10%. Com certeza foi majorado para baixo, né? O STJ defende critérios legais, jurisprudenciais mais benéficos. A fonte foi o STJ. Eu quero fazer aqui um parênteses, tá? Porque a gente... de longa data, aí, principalmente no processo civil, né, processos com durações quilométricas, e às vezes importa sim, numa vitória difícil que a gente lutou tanto para chegar lá naquele deslinde, né, e aí vem a canetada, né. Pessoal aí da advocacia mais antiga sabe muito bem o que eu estou falando. Vem a canetada e você tem aquela expectativa de um certo valor nos honorários, mas... acontece que, né, a canetada vem. E agora o STJ está distribuindo justiça aí para aqueles que não são tão iluminados assim na hora de aquecer quanto os honorários advocatícios e a sua importância. Sequência do nosso programa, agora nós vamos para aquele intervalinho, né? Ninguém é de ferro, para aquele cafezinho, que aqui é rapidinho. Voltamos na sequência. Conto com você aqui comigo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Mandado de injunção. O que é e quando pode ser interposto? O mandado de injunção é uma ação constitucional que visa garantir o exercício de direitos fundamentais quando falta a norma regulamentadora e impede o seu pleno efetivo. Trata-se de um remédio constitucional previsto na Constituição da República, né, de 88, e foi regulamentado ainda pela Lei 13.300/16. Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus TV. Olha só, atitude e comportamento na advocacia. Recursos na esfera civil, tá? Embargos de declaração. Sempre faço aí, né,
um breve parênteses, que aqui é apenas uma amostragem para jovens iniciantes da advocacia entre 20 e 70 anos, tá? Hoje vou abordar aí a dificuldade de todo iniciante na advocacia relativa aí sim a esse dispositivo importante, que são os embargos de declaração. Antes de iniciar propriamente no nosso assunto, é necessário pontuar que os recursos no processo civil existem para a possibilidade de impugnação, ou seja, para a manifestação de inconformismo frente às decisões judiciais, e ocorre muitas, tá? A intenção de todo recorrente é, sim, a modificação, reforma ou anulação e até mesmo a reconsideração do ato judicial proferido pela autoridade competente, ok? Com relação aos embargos de declaração, inicialmente é importante consignar que, sendo necessária a interposição do mesmo, logicamente a sentença prolatada e publicada não foi aquela que atendeu totalmente às pretensões que foi apresentada durante o desenrolar processual, né? Tecnicamente, podemos confirmar que as oportunidades legais que pode sustentar pedido de embargos é justamente quando existir obscuridade, contradição, omissão na sentença, né? São aí principalmente esses principais pilares aí que vão deixar a oportunidade aberta para a interposição dos embargos de declaração. Mas é preciso bastante prudência para o uso desse importante recurso jurídico, pois não podemos nos esquecer que os embargos de declaração são dirigidos para apreciação do mesmo juiz que prolatou a sentença. Tá? Isso mesmo, é o próprio juiz da causa que recebe os embargos de declaração para apreciação e normalmente, salvo o melhor juízo, é sim bem difícil, me arrisco a dizer, né? Se não raro, o magistrado que reconhece aí uma falha dessa ordem, tá? Dessa ordem mencionada acima. Ou seja, em sua decisão, se realmente aconteceu lá na hora que ele foi dar a decisão, dele ter deixado passar aí alguma obscuridade, alguma contradição, alguma omissão, né? Normalmente, isso aí podemos dizer que isso é fato. O pessoal da magistratura é mais difícil de reconhecer, né? Mas, nesse caso, o recurso pode ser negado, né? Se ele não entendeu que não houve nenhum desses três requisitos, aí ele pode, evidentemente, negar, né? Não aceitar, não receber, entender que aquele recurso não era cabível, tá? Isso é possível, sim. Agora, ele pode também ser aceito, tá? Isso é fato, é possível, né? Aliás, e também na minha experiência aí de mais de 3 décadas, em várias oportunidades foram sim aceitos os embargos de declaração, tá? Então, mas nós devemos sempre lembrar que na condição de postulantes, né, ainda que a gente possa aí vislumbrar um deslinde lá na frente, né, do pedido que não vai virar, não vai ser possível, negligenciar a sua interposição não pode acontecer, pois mais adiante pode fazer muito sentido para o postulante, ainda que momentaneamente ele tenha tido aquele resultado que ele julgou inócuo. Isso pode acontecer. Olha, no próximo ADV-JUS falarei a respeito do recurso de apelação, mas faço sempre esse lembrete para você. Lembre-se sempre, saber tudo, atender todo tipo de demanda jurídica é a receita infalível para o insucesso. Especialize-se. Ok? É isso mesmo. Doutor Roberto, parece que não parem aí dúvidas, né? Quem são os legitimados para promover a REURB? A lei tem um artigo específico que trata disso, né? É o poder público, quando é de interesse social, são as associações de bairro, as sociedades civis que tomam conta desse núcleo informal, o próprio parcelador irregular, o Ministério Público. Mas o que tem que se entender é o seguinte, o rol, na minha opinião, por se tratar de matéria constitucional urbanística, ele jamais pode ser havido como um rol taxativo, ele é exemplificativo. Um vereador pode encabeçar a regularização de um núcleo.
certo? Então, essa situação de querer legitimado, se soubesse, quando você postula, roga ao município, através de um expediente administrativo, para que ele promova a regularização fundiária, ele chega, inclusive, a indeferir sumariamente o pedido, porque dizendo que aquele condomínio irregular ele não tem legitimidade. Se ele não tem, o município passa a ter. E aí o que ele faz? Instrumentaliza, faz andar o procedimento, né? E por incrível que pareça, só para pegar um gancho, que eu acho um dado importante, eu esqueci de incluir, o grande problema é o seguinte: além dos 105 núcleos informais, que pode ir a 115 ou reduzir a 97, como a prefeitura fala, que isso pouco importa, o fato que existem, o grande importante é o seguinte: se nós temos 90 núcleos urbanos informais, nós estamos considerando aqueles de interesse social, que a regularização tem que ser promovida pelo governo municipal, ponto. E a lei é de 17. Não aconteceu até hoje. Além desses núcleos, nós temos os núcleos, os de interesse específico, que são promovidos pelo próprio parcelador ou então pelaquela comunidade. Então, por exemplo, eu tenho um caso, eu costumo dizer que eu comecei a advogar nessa matéria quando não tínhamos nem o túnel e nem a luz. Eu tenho um caso que a regularização fundiária, ela tramita no município desde 2005. 2005. Em 2012 nós sumiram com um processo no município. Sumiram. Depois, entendeu? Vocês não fazem ideia como os próprios funcionários não assumem responsabilidade. Então, assim, o Ministério Público sabe. Os núcleos informais, que passam de 300 em Ribeirão Preto, aconteceu em 2002, quando o titular do 2º Registro de Imóveis assumiu, ela listou no cartório todos os núcleos irregulares e representou ao corregedor permanente. O corregedor permanente envolveu o Ministério Público, surgiu um inquérito civil mãe, que desencadeou uma ação civil pública mãe, que eu chamo de mãe, e aí outros tantos inquéritos civis filhos, para tratar de cada núcleo. Pergunta se eles terminaram. Perguntar para o Gasparzinho, né, doutor Dirceu? Doutor, eu tenho cá para mim que, evidentemente, na elaboração de um projeto de regularização fundiária, com todas essas exigências técnicas e, inclusive, documentais, né? Esse tipo de procedimento exige um profissional mais que especializado. Estamos falando de um profissional de quilates. Estou certo, doutor? Está certíssimo. Na linha do que o doutor Roberto falou, eu vou acrescentar o seguinte: ele citou aqui, são 300 núcleos informais que foram listados pelo cartório, não aqueles de interesse social. Todos. Então, veja, se eu ficar nesse 100 de interesse social, estima-se 40 mil pessoas, 47 mil pessoas morando nesses núcleos. Se você acrescentar mais 200, que o doutor Roberto traz aqui como número, quantas pessoas em Ribeirão vivem na informalidade, seja de núcleo de interesse social ou não? Bastaria dizer isso para que nós tivéssemos no município um destaque disso na estrutura orgânica da Secretaria do Planejamento ou em outra que se montasse, para cuidar especificamente disso. Nós estamos falando de 50, 60 mil pessoas na cidade, portanto nós estamos chegando perto de 10% da população que vive em núcleos informais. É muita gente. Meu Deus, mas é muita gente mesmo. Então, doutor Roberto, o senhor já deu até um start, né? Mas essa pergunta estava aqui e eu achei ela tão pertinente que eu vou fazê-la, né? O senhor considera satisfatório o nível de conhecimento dos serventuários, de conhecimento, para lidar com a questão da regularização fundiária? Não. Eles só não têm, além de não ter intimidade com a matéria, uns têm má vontade. Isso eu colho, são coisas que eu estou dizendo no meu dia a dia.
Então, uns são muito empenhados, outros não se empenham, não têm a menor vontade de resolver o problema, e aí eles ficam criando pelo em ovo, eu costumo dizer isso. E tem rotatividade? Muita rotatividade. É uma dança de cadeiras. E voltando, principalmente na questão do interesse social, eles entendem, por exemplo, que favela não pode ser regularizada, tem que passar um trator, tem que demolir tudo e dar moradia digna, ao invés de enfrentar aquele problema. Está entendendo? Só que não tem moradia. O déficit habitacional em Ribeirão é muito grande. Falar é fácil, né? Outra coisa, eles deslocam, eles têm, por exemplo, tem muito núcleo, parcelamento irregular do solo, que não é a favela, mas é um parcelamento irregular, antigo. E aí é interesse social porque pessoas que moram nesse local não atingem a quantidade de salários. Não ganham mais do que não ganham mais do que 5 salários. Então eles são classificados, esses núcleos, como interesse social. Não é favela, mas é um parcelamento irregular. Aí a discussão jurídica lá na prefeitura é se 70% daquela população é de baixa renda ou não, para que o município tenha que assumir o compromisso de urbanizar aquele núcleo. Então, as brigas que acontecem, as discussões e que postergam demais a solução dos núcleos, são essas. É a exacerbada discricionariedade que o servidor se lança para postergar a regularização, para não enfrentar o problema. Agora, o momento do sorriso. Todo mundo sabe, né? Eu já digo sempre, gosto muito. ADVJUS Momento Divino. O melhor vinho é aquele que você gosta. Oferecimento La Botilha. Confira. Este é o Fonte da Perdiz, um vinho português tinto da prestigiada região do Douro, elaborado com Touriga Nacional, Tempranillo, Touriga Franca. É um vinho com uma coloração de rubi de média intensidade. No aroma ele apresenta toques florais, mas com bastante frutas vermelhas maduras. E no paladar ele é bem envolvente, com uma boa acidez, um vinho muito equilibrado. Para ser servido com massas mais potentes, um pouco mais intensas. E combina muito bem também com carnes vermelhas. Para ser degustado entre 16 e 18 graus, venha conhecer aqui na La Botilha. Legal demais ter você aqui comigo em mais um ADVJUS TV, que vai voltar breve com um programa inédito, certeza. ADVJUS, tô ligado, ADV especial, vem pra cá fazer parte você também. Um forte abraço, até o próximo.